Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos dar início aí a nossas atividades do projeto integrador, tá? Junto com a disciplina de LP2. Então, na semana passada, a gente já havia conversado com vocês, tá? E nós pedimos para vocês entregar aí as atividades do projeto integrador, a parte de documentação, tá? Para revisar isso daí, para relembrar, tá? E eu acho importante vocês entrarem em contato com os professores para poder tirar as dúvidas e fechar esse projeto integrador, tá? Porque agora a gente tem que delimitar realmente o que vai ser feito com o tempo que a gente tem, tá? Lembrando nisso, eu acho que, deixa eu ver se eu tenho aqui o calendário, só para vocês terem uma ideia, tá? Como que está a situação nossa? A gente está nessa semana aqui, ó. No projeto integrador nós fizemos só documentação até agora. O que a gente tem que fazer? A gente tem que implementar tudo isso, aprender e implementar tudo isso do projeto integrador. Tá? E corrigir aquilo que estava enroscado. Beleza? Então a gente está nessa semana aqui, ó, semana do dia 26. Tá? Lembrando que na disciplina nossa não foi nenhum bimestre ainda. Tá? Nossa, não tem conteúdo nem do primeiro bimestre ainda fechado. Tá? Então a gente tem, ó, uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas. Tem 14 aqui, provavelmente essa daqui vai ser a apresentação de vocês. Então, 13 semanas para correr, 3 bimestres inteiros e mais 2 aulas de um bimestre. Tá? Então, a situação dessa disciplina foi complicada, primeiro porque tem alunos que não têm computador, que não têm o software instalado, que não tem condição de fazer isso. Tá? Se tiver alguém que não tem computador, entre em contato com a gente. Tá? Se alguém não conseguiu instalar ainda, olha que beleza, eu fiz 2 tutorialzinhos, tá? Eu vou deixar à disposição para vocês. Um de instalação só do MySQL. Tá? Eu vou gerar o PDF e vou postar lá para vocês. Tá? É um tutorial escrito, tá? Eu fiz escrito com as telas, tudo de fazer o download, fazer tudo bem explicadinho, bem detalhado. Tá? Eu desinstalei tudo da minha máquina. Tá? Eu desinstalei tudo da minha máquina, o MySQL, arranquei todas as configurações, zerei tudo da minha máquina, só para fazer esse tutorial para vocês. Tá? Eu ia fazer a gravação, mas a gravação depois você fica parando. Tá? Aqui você segue os passinhos igual um algoritmo e você resolve o problema. Tá? Então tem o tutorial aqui do MySQL configurando tudo, tá? Até a instalação de coisas à parte dele. E depois tem um outro tutorialzinho que eu fiz do NetBeans. Quem tiver dificuldade do NetBeans também, tem um tutorialzinho aqui, falta só postar lá e fazer uma configuração final. Aqui tem um tutorial do NetBeans completinho também, ó, para vocês fazerem essa instalação. Então, quem tiver dificuldade, vai ter lá um tópico, preparação do ambiente, lá dentro do Moodle. E lá dentro vai ter esses 2 tutoriais e vai ter uma sessão de perguntas e respostas, de perguntas que vocês, onde teve problema, não conseguiu fazer tal coisa e tudo mais. Tá? Então, está tudo aqui, desde a instalação do JDK, eu desinstalei tudo da minha máquina e instalei de novo. Então, vai estar redondinho para vocês. Beleza? Então, quem tiver essa dificuldade, utilizem também aquele recurso que eu deixei para vocês, tá? Que é do pessoal de monitoria. Tá aqui, ó. Tá? Entra lá, o pessoal que está lá sabe como configurar, sabe como resolver. Aí a Letícia, a companheira de vocês aí, que pode ajudar bastante aí a resolver esse problema. Beleza? Então, a última aula. O que eu quero na aula de hoje? Tá? O que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai dar andamento um pouco na parte de swing, tá? Fazendo as interfaces. A gente vai trabalhar as interfaces do projeto integrador de vocês.
tá? Mas que parte das interfaces? Somente as funções básicas, tá? A gente vai ter lá, as funções básicas geralmente são CRUDs, são operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta, tá? Então, essas operações é o foco dessa aula de hoje. Eu vou dar um exemplo de como que eu acho que tem que ser, tá? Vocês lembram que na última semana e penúltima semana de aulas presenciais foi feito a apresentação de alguns alunos que já se formaram, tá? Contendo algumas ferramentas, algumas interfaces, alguns modelos de interface, cor, essas coisas. Então, aqui embaixo, ó, tem eles aqui, ó, o que eles passaram lá. São ferramentas que podem ser úteis para vocês na hora de desenhar a interface. Por que é importante desenhar a interface? Primeiro, o que vende uma aplicação, o que vende um programa é a tela. Pode fazer a maior funcionalidade. Se tiver naquela telinha preta lá do DOS, ninguém vai querer comprar. Tá? Ele pode ser o programa perfeito para resolver todos os problemas da sua vida. Mas você vai preferir um que é a telinha bonitinha, com desenho, com tudo mais. Tá? Isso a gente sabe, e a gente sabe que o cliente gosta disso aí. E na hora de você fazer a apresentação final do seu TCC, lá no finalzinho, você vai querer algo bonito, mostrar algo bonito. O pessoal olha e fala, nossa, você fez legal, né? O outro fez muito mais que você, mas a interface dele está mais fraca. Então, o que vale mesmo é a interface, tá? Para vender. Para nós, a gente acha a funcionalidade bonito, legal, resolve o problema, mas o cliente vê tela. Tá? Então, pega aqueles links lá, dá uma acessada, vê modelo de interface que o pessoal usa, tá? Mas nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como deve ser essas interfaces, a interação entre elas, como deve ser separadas isso daí, tá? Então essa semana, ó, a gente vai fazer uma aula síncrona aí, tá das 11 a meio-dia, mas na verdade a gente vai talvez estenda mais um pouco, tá? Pode ser até uma meio-dia e meia, meio-dia e 20 aí, tá? Valendo aí 2 aulas. Outra vez a gente vai diminuir para uma aula, mas vamos colocar como 2 aulas, porque eu acho extremamente importante esse momento do professor com o aluno é extremamente importante. É na hora que pinta uma dúvida, pinta um probleminha, tá? E a gente consegue resolver nesse momento e todo mundo tem a mesma visão, todo mundo consegue enxergar, professor, mas eu vou lá no monitoria e resolvo. Mas eu resolvo para você, vai ter outro aluno que vai ter essa mesma dúvida, vai ter outro aluno que vai ter essa mesma dúvida e não vai ter gravado isso, entendeu? Então, o ideal é a gente participar dessa aula, ter participação nela, tá? Então, professor, não entendi isso aqui, você quer que faça assim para cada um? É assim para cada um, dessa forma, é dessa forma, e assim por diante, beleza? Então, é essa a aula de hoje. E depois vocês vão fazer o quê? O desenvolvimento do projeto integrador. Então, uma outra atividade que vocês vão ter que fazer vai ter 4 aulas para vocês montarem as telas do seu projeto integrador. Mas que tela, professor? Só a parte dos CRUDs, tá? Das funções básicas. Ah, vai ter quantas telas? Vai ter 3, 4 telinhas. Mas é montar a tela e montar a parte por trás dessa tela, principalmente a parte de validação. Tá? Ah, professor, isso aí vai valer alguma nota? Bom, para fechamento desse bimestre, tá? Provavelmente a gente vai usar ainda a aula que vem para fazer a parte de acesso a banco desse CRUD, que é algo relativamente simples. Tá? Então, depois de a gente fazer isso daí, aí a gente vai pedir a entrega desses CRUDs, ou de parte deles, ou de apenas um, com uma avaliação desse primeiro bimestre. Tá? O do segundo bimestre, a coisa vai ser um pouco maior, então a gente vai pedir já todos os CRUDs funcionando e mais algumas outras açõezinhas simples. Tá? Então, inicialmente, na aula para a semana que vem, isso aqui não vai estar valendo nota. Beleza? Tá? Vão valer 4 aulas, frequência em 4 aulas, mas não vai valer nota. Porém, com o pedido da semana que vem,
junto com esse daqui, vai valer uma nota para esse bimestre. Tá? A gente vai colocar depois a pontuação de tudo isso daí nesse bimestre, beleza? Bom, então o que é para fazer aqui? É desenvolver a interface das funções básicas do seu projeto integrador, contendo validação e interação entre as telas. Eu vou mostrar como fazer isso hoje. Tá? E utilizando o NetBeans, compactar o projeto e postar no link que está aqui embaixo. Ó. Beleza? Então, essas telas montadas provavelmente vão ser, vamos falar, cada um tem 3 CRUDs ou 4 CRUDs, vão ser 8 telinhas. Mas é só arrastar componente e montar a telinha da melhor forma possível. Beleza? Amanhã a gente vai estar aqui, tá, o período da tarde, depois das 2 até umas 6 horas, 5h40, né, Wilson? Durante o horário da nossa aula, para tirar as dúvidas. Ah, professor, o que é melhor fazer aqui, fazer ali e tal? Inicialmente, a gente vai trabalhar na conferência web, ou melhor, no Discord, Wilson. Eu não sei, eu acho o Discord mais fácil, que pessoas, eles conseguem compartilhar a tela, né, mais rapidão, né? Eu também acho melhor. Vocês conseguem trabalhar no Discord, pessoal? Vocês já tem... Tem que ver se eles já estão cadastrados, se eles estão entrando. Mas é só clicar naquele link que está lá na matéria deles que ele já entra lá. Tá? Raquel, então, depois, se você quiser, eu vou ficar online nas 2 plataformas amanhã. Tá? E aí eu vou redirecionando vocês e vou mostrando como fazer isso daí. O Wilson vai estar direto no Discord. Beleza? Então, amanhã a gente vai fazer uma experiência. Eu fico online na conferência web que está aqui da aula 5, né, tá, pessoal? E aí eu vou direcionando vocês lá para o outro e a gente vai entendendo como funciona cada coisa dessa. E aí vai facilitar o trabalho de vocês extremamente, tá? Até dá para fazer aula lá, fazer um bate-papo lá em alguns momentos. Acho que seria interessante também. Dúvidas gerais, assim, eu abro lá, a gente bate um papo lá. Beleza? Tá, então amanhã a gente vai estar tirando dúvidas sobre esse desenvolvimento do projeto integrador e tirando dúvidas sobre a documentação do projeto integrador, que o Wilson vai estar lá explicando talvez alguma coisa que você não entendeu na explicação dele e tal. Então amanhã é extremamente importante vocês entrarem para saber o que você tem que fazer. O Wilson está dando resposta direto no e-mail e acho que pelo Moodle, né, Wilson? Os que eu corrigi, eu estou mandando tudo por e-mail. Eu acho que é bom depois deixar essa relação lá no Moodle também, para já servir de avaliação para alguma coisa, né? Isso. E aí a gente vai estar tirando essas dúvidas sobre esses apontamentos e até mesmo conversando com vocês, porque no momento presencial, a gente sentava, discutia, desenhava e riscava, e agora a gente não tem esse momento, tá? Então esse momento é esse momento de pelo Discord ou por aqui, para a gente tirar essas dúvidas, rabiscar alguma coisa, explicar alguma coisa para vocês. Tá? Então, é extremamente importante. Amanhã, das 2 até um horário que vocês quiserem aí, tá? Pelo menos das 2 até as 6 a gente está online. Entre um momento, pelo menos, para tirar dúvida. Tá? Da mesma forma que a gente fazia presencialmente. E também para resolver problema de preparação do ambiente. Tá? Então, essa semana é para essas atividades, beleza? Então, entendido o que eu quero que vocês façam essa semana? Como que funcionam os CRUDs? Com qualquer tela de sistemas, qualquer tela de aplicação, a coisa mais importante que a gente tem é controlar as ações do usuário. Ah, porque você sabe, se você colocar um quadradinho lá, não clique aqui, a chance do cara clicar é de 99,9%. Tá? Mesmo falando não clique aqui. Certo? Então, o usuário, ele tende a fazer a coisa errada. A tendência é fazer a coisa errada. Então, ele vê um quadradinho lá, o que será que é isso? Vai lá e aperta lá em cima. E isso vai gerar problema com o seu sistema. Por quê? Porque o seu sistema não está preparado para lidar com essa ação desse usuário. Tá? Então,
O que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que controlar esse usuário. Deixar somente ele fazer aquilo que ele pode fazer. Tá? E como eu faço isso? Eu controlo através de habilitar e desabilitar botões. Então eu falo, ó, se a pessoa não fez ação nenhuma em uma tela, eu não posso deixar ele salvar. Ou se ele não preencheu os dados corretamente, eu não vou permitir que ele salve. Por quê? Porque ele vai salvar coisa errada. Tá? Então existem duas coisas: controle de usuário e validação de dados. São duas coisas extremamente importantes a serem feitas para evitar que o sistema dê um crash, dê um problema de inconsistência. Tá? Porque não é legal quando você está rodando alguma coisa, aparece aquelas letrinhas vermelhas aqui embaixo, ó, de erros. Putz, a pior coisa que tem no mundo, você, pô, tem um monte de erro aqui e o usuário está vendo isso. Porque quando dá um crash, ele vê que gerou um monte de erro. Tá? E o seu sistema não pode gerar erro. Tá? O erro é coisa sua. Você com o sistema, não o usuário com o sistema. Beleza? Então, qual que é a recomendação minha? A recomendação minha é que vocês façam para cada tela, para cada CRUD, para cada função básica ou função fundamental, no mínimo 2 telas. Tá? No mínimo ou 2 dialogues ou 2 frames. Tá? Geralmente, um tem que ser dialogue e o outro pode ser frame ou dialogue, dependendo do jeito que você quer trabalhar. Tá? Eu recomendo fazer logo tudo com dialogue, a não ser a tela principal do seu sistema. Beleza? Então, como assim, professor? Existem duas coisas diferentes. E deixa eu mostrar no design. Bom, uma tela é essa tela aqui, ó. Imagine o seguinte: eu tenho um sistema de controle de aulas. Tá? Imagine que a gente tem aí no instituto, eu tenho todas as salas, tá? E aí eu aloco os professores nessas salas, certo? Então eu preciso ter o quê? CRUD, uma manutenção, ou sei lá o quê, que é referente às salas. Ou seja, ele vai poder fazer as operações. Tá vendo essa tela? Essa tela aqui, ó, ela mostra as operações que eu posso fazer. Tá? Então eu tenho lá, ó, operações de inserção, operação de alteração, remoção, visualização de dados e sair. Vocês podem ver que essa tela aqui, ó, ela não mexe com os dados. Eu não vou poder ter acesso aos dados das salas. Eu não vou poder alterar alguma coisa. Eu vou poder fazer só o quê? Eu vou poder navegar, ou seja, fazer uma pesquisa, uma consulta dentro das salas, tá? Mas eu não tenho acesso aos dados. Imagine se fosse cliente. Eu teria aqui a manutenção de clientes, teria as ações que eu posso fazer sobre os clientes e eu teria uma área de busca. Mas nessa área eu não teria todos os dados. Eu teria lá, sei lá, CPF, nome e o telefone desse cara. E aí os outros dados iriam através da visualização. Então essa tela aqui, ela seria a tela a gente chama de tela de operações, tá? Que é onde eu posso realizar as operações sobre aquele tipo de dado. Então toda operação sobre as salas que eu vou fazer, que é inclusão, alteração, exclusão e consulta, que são o CRUD, que a gente chama, né? CRUD, estão aqui. Ah, professor, mas eu não consigo digitar nada. Não, aqui você não digita nada. Aqui você só seleciona a operação. Beleza? Então essa tela é uma tela de seleção da operação que eu vou realizar. Realizar sobre quem? Sobre os dados. Tá? Então aqui nessa tela, então, o que eu tenho que ter nessa tela? Eu tenho que ter botões com as operações, que podem ser botões ou não. Eu posso colocar um label com desenho. Aí vem aquela frescura toda que o pessoal mostrou para vocês. Tá? E aí você, ao invés de usar o próprio clique do botão, você vem aqui
e seleciono o evento, action, clique, cadê? Mouse clique. E aí seleciona o clique do botão. Quando ele clicar com o botão, vai abrir aquela tela. E aí eu trabalho tudo com clique. Aí eu posso utilizar aqui algo mais interessante de interface. Tá? Eu posso colocar desenhos, eu posso criar vários desenhos, de modelar esses desenhos aqui dentro. Eu posso criar o desenho de um botão com sombreamento, tá? Aí é a vontade de vocês, tá? Então, só que eu tenho que ter possibilidade de fazer essas operações. E eu tenho que ter alguma forma de navegar no conjunto de informações. Tá? Não alterar, não mexer numa informação única, mas navegar nesse conjunto. Por isso que eu tenho esse table aqui, ó. O objetivo desse table é exatamente esse. É eu poder falar assim, ó, cliquei nessa sala, na sala 5, e eu quero alterar. Na hora que eu clico no alterar, ele vai alterar a sala 5. Tá? Através de uma outra tela. Mesma coisa aqui, eu quero pesquisar o número da sala. Eu tenho 300 salas, eu quero a 100. Busco, ele reposiciona essa tabela na 100, e aí eu venho, seleciono essa 100 e vou remover ou vou visualizar. Então, essa primeira interface é a interface onde você vai... eu vou mexer com sala. Caiu nessa interface aí. Tá? Aí aqui eu vou escolher o que eu quero fazer. Ou seja, então imagine lá, você tem um menu principal, uma tela principal, onde tem manutenção de salas. Clicou manutenção de salas, ele cai numa tela dessa, aonde eu posso selecionar as operações que eu vou fazer sobre essas salas. Entenderam o objetivo dessa tela ou não? Essa aqui, essa daqui é outra. Então a disposição não vai mudar muito, não vai ficar. Aí é vocês que definem. Mas a gente pode ver que nessas duas telas tem exatamente a mesma forma de se trabalhar, tá? O mesmo conjunto de ação. Professor, se eu colocar isso aqui desse lado aqui, não tem problema nenhum. Eu quero pôr em cima os botõezinhos, legal também, ao invés de pôr embaixo. Aí é à vontade, pessoal. Aí vocês têm que ver. E outra coisa importante, nessa tela é onde você tem a pesquisa, tá? É o filtro que a gente vai fazer sobre esses dados. Certo? Então, cliente. Você pesquisa cliente por o quê? Eu pesquiso pelo CPF. Mas todo cliente sabe o CPF dele? E se ele não souber o CPF, só sabe o nome? Então tem que ter alguma forma de pesquisar por nome também. Então aqui vão ter todos os métodos, todas as formas de pesquisa sobre esses dados, de filtragem desses dados. Tá? Então eu posso fazer de forma diferente? Posso. Posso pôr azul, pode pôr amarelo. Faz do jeito que você quiser. A única coisa importante nessa tela é o conjunto de botões de ações sobre o conjunto de dados, uma tabela onde vão ser apresentados os dados na íntegra ou filtrados e uma área onde a gente tem um conjunto de filtros para essa tabela. Acabou. Tá? E você pode ver que as duas formas que eu fiz, ele tem exatamente esse conjunto. Ó. Tá vendo? Ó? Filtro, tabela, ações. Beleza? Então, qualquer forma que você dispor isso daí, eu acho que tem que pensar em uma interface bonita, usar bem os painels, porque o painel é onde eu consigo colocar, isso daqui é um painel, ó. Eu coloquei em preto, ó, o fundo de uma cor, aqui eu tenho outro painel, aqui eu tenho botões, eu poderia colocar painels aqui também, painéis, que são esses carinhas aqui, ó, esse painel. Por quê? Porque o absoluto, você faz a tela daquele jeito, ela vai ficar sempre daquele jeito. Ela nunca vai alterar. Tá? Só tem um problema. Você não consegue aumentar e diminuir o tamanho dela. Ela não cresce. Ela não se autodimensiona. Mas no sistema estático, no sistema que a gente trabalha somente desktop, isso não é problema. Tá?
Então, recomendações que eles fizeram foram essa daí. Você tirar, deixar o formato, o layout absoluto. Então, tente usar esse padrão. Layout absoluto, o que você colocou do jeito que está ali vai ficar na hora de apresentar. Não vai mudar nada. Tá? Então, eu recomendo também utilizar isso daí. E aí, do jeito que você põe na tela, você consegue movimentar tudo. Ele não fica um dependente do outro. Ele fica tudo independente. Onde eu pôr aquela informação, ela vai ficar. Tá? É bom, por quê? Porque fica estático, nunca dá pau. Mas é ruim por quê? Porque não dá para fazer esse autodimensionamento, tá? Das coisas. Então, se eu aumentar a janela, eu bloqueio o aumento de janela. Então, eu venho aqui e tiro a propriedade do frame de resize. Resizable aqui, ó. Arranco ele não pode mexer mais. Aí ele não fica. Fica o tamanho fixo e vai ser só aquele jeito e acabou. Você proibir o usuário de fazer caca. Beleza? Então, aqui vocês usem a criatividade. Pega aqueles modelos que tem lá, aqueles links que tem, dá uma olhada em cores, vê o que você acha bonito. Tá? Eu acho bonito isso daqui? Mais ou menos. É que eu não sou um cara muito dos criativos. Eu sou um cara bem do técnico, sabe? Então, o que é funcional eu faço. Mas eu acho que poderia melhorar muito isso aqui. Colocar um sombreado, eu poderia colocar um degradê, poderia fazer várias coisas. E tem isso tudo lá à disposição de vocês. É só dar uma pesquisadinha, vocês conseguem fazer coisas extremamente bonitas visualmente. Beleza? Então, ó, para cada CRUD vocês vão fazer uma telinha dessa. Tá? O que tem que ter dentro dela? Não tem que ter nada. É algo bem simples. Você vai montar a sua tela, ó, vou mostrar até o código aqui, ó. Se já quiser implementar o esquema de atualização de tabela, eu vou deixar isso aqui pronto para vocês. Tá? Eu vou deixar disponível para vocês esse exemplo de projeto aqui com esse daí. Eu recomendo só que mudem o padrão de tela, deixa mais bonitinho, põe. E aí, para cada tela dessa, tá? Para cada tela dessa de manutenção, de ações, de operações, eu ponho até o nome. Eu coloco lá, ó, tela, manute, sala, operações baixo. Sala, manute, sala, operações. Então, eu ponho operações na frente, é que indica que são tela de operações. Tá? Então, aqui, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam a ligação dessa tela de manutenção com a tela de dados. Tá? O que é a tela de dados? A tela de dados, como é simples. Olha lá. Só tem os dados mesmo. Tá? Essa tela de dados, o que ela tem? Ela tem campo para mim fazer as entradas dos dados do CRUD. Então isso aqui vai variar bastante? Vai. Vai variar como? Ela vai ter vários campos, dependendo, se é o cliente, eu tenho lá 10 campos diferentes. Tem o estado onde ela mora. Beleza, põe uma caixa de seleção. Tá? Põe os componentes corretos. Quero pôr foto do cara. Põe aí alguma coisa de colocar a foto do cara. Beleza? Então, nessa tela de manutenção, na verdade, aqui eu vou trocar até o nome. Vou colocar assim, ó, dados da sala. Aí, ó. Então, essa tela de dados, ela tem como objetivo fazer as entradas de dados. Tá? Aqui, sim, a gente vai ter que implementar várias coisas. Então, nesse primeiro aqui, nessa tela de operações, você clicou no inserir, ele vai pular para essa tela de dados. Só isso que eu quero que você faça. Depois, vamos lá para a próxima. Operações de novo aqui. Quando eu clicar no alterar, também vai para a tela de dados. Visualizar, também vai para a tela de dados. Acabou. É só isso que tem que fazer. O remover, ele já remove aí mesmo. Tá? Então, ó, o inserir, o alterar e o visualizar vai pular para a tela de dados. Professor, no meu sistema tem o médico, paciente e secretário. Eu vou ter que criar uma tela de dados para cada um? Sim. Tá? E essas são as funções básicas suas. Beleza? Provavelmente vai ter alguma outra. Mas aí você pode ver que é muito próximo. Então você faz a primeira e copia
e só troca as informações que você precisar trocar, ou acrescentar ou tirar. Tá? Então a tarefa dessa semana vai ser teteia, é só para fazer a interfacezinha. Beleza? Então, ó, aqui, o inserir, o alterar e visualizar vai pular para a tela de dados, que é essa aqui. Tá? E aqui na tela de dados, professor, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui é simples também. Você vai ter que ter o método setSala, ou set, o nome da sua... do conteúdo que está lá dentro. Então, é de cliente, set cliente. Se é de paciente, set paciente. Se for de disciplina, set disciplina. E eu vou passar um objeto daquele para você, para essa tela. O que ele vai fazer? Ele vai pegar desse objeto e jogar dentro da tela. E o getSala, ele pega da tela, gera um objeto, pega os dados da tela e coloca nesse objeto. E aqui, o que eu quero que você faça é no salvar, aqui nesse botão salvar, ó, tá? Clicou no salvar, eu tenho que fazer a validação. Tá? O que é fazer validação? É verificar se os campos que são obrigatórios estão preenchidos de forma correta. O meu número da sala tem que ter um valor, e tem que ser numérico. Então eu posso fazer assim, ó, se txt, número da sala, ponto, getText, ponto, exempt. Então eu posso colocar lá, se o número da sala estiver vazio, eu posso vir aqui, ó, e dar uma mensagem assim, ó, joptionpen.showMessage. Eu coloco lá no diz e coloco aqui, ó, a mensagem. O número da sala deve ser preenchido com um número. E aí eu posso ir fazendo vários else-ifs aqui, ó, else if. Aí eu posso validar o segundo. Se o txt descrição ponto getText ponto exempt. Então eu estou vendo, ó, se o número da sala for vazio, dou uma mensagem. Se a descrição for vazio, dou outra mensagem. E aí, no final, eu ponho lá o else lá. E aí eu fecho a tela. Então ele só vai sair da minha tela se passar por todas as validações. Tá? Então aqui eu vou ter que fazer isso para todos os campos que eu julgo ser obrigatório preenchimento. Tá? Uma outra coisa interessante fazer é o seguinte, quando a pessoa preenche errado, eu posso pegar aqui e colocar assim, ó, txt num sala ponto request focus. Aí, além dele mostrar a mensagem, na hora que eu dou um OK nessa mensagem, ele já pula o cursor lá dentro desse campo. Tá? Então, isso daí é a parte de validação. Vai ter que fazer? Vai ter que fazer. Tá? Por quê? Porque senão o usuário não preenche aquilo que é importante e não fica validado aquele conteúdo que foi preenchido. Tá? Então, qual a vantagem de se fazer aqui? A vantagem de fazer aqui é que ele não sai dessa tela enquanto não digitar a coisa certa. Tá? Então, nessa tela aqui, o que vocês vão ter que implementar? Na tela de dados, implementar o set e o get, onde o set eu passo um objeto do tipo da minha interface que eu vou usar e preencho a interface, e o get eu pego da interface e preencho um objeto e retorno ele. Tá? Depois eu vou deixar isso aqui com vocês. E no salvar, eu fazer validação de todos os campos. Ah, professor, é chato. Ah, é chato, mas você faz uma vez só.
tá? Não precisa fazer o tempo inteiro, tá? Só uma vez que você acaba fazendo isso daí. Mas é a função do programador, né? É chato, é a função do programador, ele ganha pra isso. É chato, mas dá resultado, né, Wilson? O problema é que a coisa chata que você faz, não chega em lugar nenhum. E dá dinheiro também. Exatamente. Esse é importante. Beleza, galera? Entendido o que eu quero que vocês façam, então? Estamos à disposição até meio-dia 40 para tirar a dúvida